Essa é Tamara Sansonova, também conhecida como Vovó Estripadora. Ela nasceu em 1947, na Rússia. Em 2000, seu marido sumiu misteriosamente e as buscas não deram em nada, mas hoje acredita-se que tenha sido culpa dela. E vocês vão entender por quê. Depois que ele desapareceu, ela começou a alugar um quarto dentro do apartamento deles. No dia 6 de setembro de 2003, durante uma discussão, ela matou seu inquilino de 44 anos. Aí ela desmembrou o cadáver e colocou ele na rua. Em 2015, ela conheceu uma mulher de 79 anos chamada Valentina. A Tamara começou a morar com a Valentina enquanto o apartamento dela estava sendo renovado. Elas moraram juntas por poucos meses e a Tamara meio que virou uma cuidadora da Valentina. Só que aí a Tamara gostava muito do apartamento da Valentina e não queria se mudar de lá. Então ela persuadiu um farmacêutico a receitar um remédio chamado Fenazepam. Ela comprou a comida favorita da Valentina e colocou as pílulas lá dentro. Então ela encontrou o corpo da Valentina caído na cozinha e aí ela começou a desmembrá-lo. Na filmagem do apartamento você consegue ver a Tamara carregando uma panela que tinha dentro a cabeça da Valentina. Depois ela leva pra fora do complexo de apartamentos. Ela também amarrou os outros membros da Valentina na cortina do banheiro e deixou próximo de um lago. Eles foram encontrados no dia seguinte. Quando a polícia bateu no apartamento de Valentina, a Tamara atendeu a porta. A polícia achou traços de sangue no banheiro e os fechos da cortina que sobraram. Meses depois, ela foi avaliada e colocada em uma instituição psiquiátrica. A polícia encontrou o diário de Tamara que continha detalhes de alguns assassinatos. E hoje ela está sendo investigada em conexão com um total de 14 vítimas. Esse vídeo tem 3 minutos e esses são os irmãos Menendez. 18 de agosto de 1989, dois irmãos, Lyle e Eric Menendez. Os dois atiraram diversas vezes nos seus pais com espingardas calibre 12. Depois de matarem seus pais, os dois trocaram de roupa e foram no cinema assistir Batman. Os dois não foram pra casa, ligaram pra polícia e fingiram como se eles tivessem se deparado com seus pais mortos na casa deles em Beverly Hills. Por falta de evidências, os dois foram completamente descartados como suspeitos do caso. Até que os dois começaram a viver uma vida muito boa com o dinheiro do seguro que eles conseguiram depois da morte dos pais. Eles compraram relógios caros, carros esportivos e se sentaram na frente em vários eventos esportivos, como nesse jogo de basquete. Os dois gastaram mais ou menos $700 mil, até que Eric confessou a um psicólogo um dia que eles de fato tinham matado seus pais, o que os levou à prisão e posteriormente a um julgamento. O caso se tornou uma sensação nacional por passar ao vivo na televisão em 1993. A advogada que eles contrataram com o dinheiro dos pais era boa, muito boa, Leslie Abramson. Ela argumentou que os meninos terem atirado em seus pais foi um ato de legítima defesa por anos de abuso físico, psicológico e sexual. Yes, I threw up almost every time when he would come in my mouth. And your mother, Mr. Menendez, when you were in the bathroom throwing up because of what your father had done, did your mother ever come to you? No. She taught me how to hide my tears. What did you say to your mom? I told her to tell Dad to leave me alone. And he keeps touching me. A recepção que os meninos tiveram do público foi bem empática. O julgamento acabou com 2 júris em impasse, e isso fez com que eles tivessem um novo julgamento. Mas durante o segundo, o juiz não deixou com que eles usassem abuso sexual como uma forma de defesa. Os dois foram acusados cada um por 2 homicídios em primeiro grau, com os dois recebendo prisão perpétua sem possibilidade de fiança. E eles ficaram sem poder ver um ao outro durante 22 anos. Em 2018, eles foram para a mesma unidade e quando eles se encontraram, eles se abraçaram e choraram. O psicólogo que trabalhou com os meninos durante a infância diz que eles eram inocentes e o pai deles era de fato um monstro. Um primo dos meninos também chegou a testemunhar a favor deles. Ele disse que se lembrava de Lyle ter falado pra ele, quando eles ainda eram crianças, que seu pai estava fazendo algo com ele que nenhum pai deveria fazer. A tia deles também deu uma entrevista recentemente. Ela disse que seu irmão era uma pessoa doente, que os meninos merecem ser libertados e que eles só fizeram aquilo porque eles temiam pela própria vida deles. Hoje as opiniões se divergem. Isso porque algumas pessoas não acreditam neles e acham que eles só estão arrumando várias desculpas porque, afinal, eles estão sendo punidos pelo crime deles. Mas agora fica a pergunta, o que vocês acham? Oi pessoal, hoje vim aqui falar sobre o Charles Manson, um dos serial killers mais famosos da história, mas que nunca matou alguém diretamente. Pelo menos não que a gente saiba. Charles Manson ficou famoso por ter criado o que ele chamava de família Manson, que era composto por essas 3 pessoas, inclusive, e elas seguiam ele cegamente como se fosse um messias dentro de um culto regado a muitas drogas. A família Manson, a comando do Charles Manson, matou 9 pessoas brutalmente, todas elas foram extremamente esfaqueadas, inclusive a atriz Sharon Tate, que era muito famosa na época e estava grávida de 8 meses. Esses assassinatos incluíam inclusive várias frases escritas na parede com o sangue das vítimas. O Charles Manson acreditava em uma guerra racial e ele acreditava que através desses assassinatos ele ia conseguir que essa guerra fosse efetivada. Inclusive ele tinha uma suástica tatuada na testa.
Pela repercussão do caso e principalmente por envolver uma pessoa famosa, todos foram presos, inclusive o Charles Manson, que foi acusado de 6 assassinatos e pegou prisão perpétua até ele morrer em 2017 por causas naturais. Pra quem não conhece o Ed Kemper, ele é esse cara aqui, que tem literalmente 2 metros de altura. E ele foi interpretado por esse ator aqui na série da Netflix Mindhunter, pra quem assistiu, e eu acho os dois simplesmente idênticos. O Ed Kemper matou um total de 9 a 10 pessoas, incluindo os avós e a mãe, e ele tinha sérios problemas maternos. Ele teve uma infância muito conturbada e isso fez com que ele tivesse meio que um ódio por mulheres. Ele tinha o hábito de dar carona para jovens mulheres, depois as esfaqueava ou as estrangulava, e ele tinha um ódio tão grande pela mãe que ele costumava cortar a cabeça das meninas e enterrar elas de frente para a janela do quarto da mãe, para que ela sempre pudesse ser observada. O Ed Kemper acabou se entregando para a polícia porque ele disse que, caso contrário, ninguém nunca pegaria ele. Hoje ele ainda cumpre prisão perpétua. Uma curiosidade é que o Ed Kemper foi um dos principais serial killers que ajudaram o FBI a entender esse novo tipo de comportamento e entender que serial killers existem para poder tomar medidas com relação a isso.